Olá pessoal, olá aluno, estou aqui agora para comentar e dar as primeiras impressões sobre essa segunda fase da prova da ordem em processo civil e direito civil. Você que enfrentou então esta batalha, né, dentro das questões que foram desenvolvidas, a gente vai dar as primeiras impressões comentando em cima então do gabarito divulgado aí pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos passar então aos primeiros comentários. Bem, a prova de vocês, a prova que vocês foram submetidos, ela foi uma prova um pouco atípica. Ela pediu em tese uma peça processual que até então não vinha sendo cobrada pela Fundação Getúlio Vargas. Então, nesse aspecto, ela foi inédita. Nesse aspecto, ela espantou um pouco quem enfrentou a prova, porque, em tese, nós não temos no histórico da Fundação Getúlio Vargas o pedido de um procedimento de jurisdição voluntária, como foi. Entretanto, dá para afirmar que foi uma prova bem amarrada, uma prova bem feita, onde você pesquisava no código, no vademécum, no Código Civil, e conseguia encontrar as questões, repetindo exatamente aquilo que a gente treinou ao longo das aulas, né? Nosso treinamento, e eu falava anteriormente à prova, que o principal aspecto era a busca de respostas, a busca de artigos diretamente no Código de Processo Civil, diretamente no Código Civil. Então essa era uma das batalhas que você deveria vencer, né? Justamente a pesquisa de questões. Vamos passar um pouquinho para comentar aquilo que aconteceu na prova e o que, em tese, nós podemos comentar aí de pertinente, né? Já com o gabarito divulgado, entretanto ainda não com o espelho de prova em mãos, né? Mas com os comentários aí, a resposta já divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, peça processual. Na peça processual nós temos o grande problema é ter sido uma peça inédita, né? Embora a petição inicial nós treinamos bastante, fizemos uma petição inicial, fizemos petições iniciais de vários procedimentos. Entretanto, a figura da jurisdição voluntária ela é em tese aqui inédita, porque até então nós não tínhamos um procedimento de jurisdição voluntária. Acredito que quem se ligou bastante ao longo do nosso curso e teve aquele tino na hora de procurar exatamente, encontrar exatamente aquilo que estava definido, a questão inicial ela trata, a peça profissional então, ela trata da Maria de Fátima, que é viúva com 92 anos de idade e que vive então com sua filha, a qual presta toda a assistência, a filha é a Clarice, e teve um problema no que tange aí ao INSS, que o INSS, na verdade, ele comunicou que Maria de Fátima deveria comparecer ao posto da autarquia para recadastramento e retirada do novo cartão, sob pena de ser suspenso o pagamento. E aí Clarice, em razão da sua mãe ter essa dificuldade, né, precisa tomar alguma medida. Na verdade, aqui vale aquilo que a gente treinou ao longo das aulas, né? Quem é a nossa cliente? A nossa cliente é a Clarice. O que ela quer? Né? Eu não posso mover, por exemplo, uma ação contra o INSS, como alguns alunos comentaram, né? Aqui, na verdade, aí está a grande dificuldade, né? Pensar em mover uma ação contra o INSS, parece que a Clarice está buscando a aposentadoria da mãe ou um benefício para a mãe. Isso não seria legítimo. Na verdade, o que a Clarice deveria buscar é a interdição da sua mãe, justamente para que ela possa então continuar recebendo e representar a sua mãe perante esta autarquia, né? Ter poderes então jurídicos perante esta autarquia. E aí estava a chave do problema, né? Acho que essa foi a parte mais perigosa da prova, com certeza. Era você conseguir encontrar e definir, tirando a fantasia da questão, que se tratava exatamente de uma interdição, que é vamos dizer assim, a chave da resposta, né? A peça cabível. O que eu quero? Eu quero representar, eu quero interditar aquela mãe que não tem mais condições. Então essa era a peça. E aí ela foi inédita, foi atípica e induziu muita gente em erro, tenho certeza disso, justamente por quê? Porque embora de certa forma simples, acessível e uma petição bem simples, a ideia da descoberta da peça era a grande dificuldade. Agora, não vejo, fora da ação de interdição, outra peça cabível. Até porque a prova da ordem, ao meu ver aqui,
ela foi bem construída quando na parte final ela diz, né? Diante disso, Clarice, desejando regularizar a administração dos bens de sua mãe, quer dizer, a Clarice quer administrar os bens de sua mãe e atender a exigência, procure em seu escritório solicitando providência. É a Clarice pretendendo atender e administrar os bens da sua mãe. Então, em tese, tecnicamente, ação de interdição. Quem colocou ação de curatela de interditos também está certo, né? O nome aqui da peça poderia ser tanto ação de interdição quanto curatela de interditos. A procedibilidade dela fica clara, demonstrada aí, quando você pega o Código de Processo Civil e pega lá do 1177, que é o artigo inicial da curatela do interditos, vai até o 1198, você vê tudo, exatamente como realizar a petição inicial. A petição inicial, inclusive, ela está descrita, como é próprio dos procedimentos especiais que a gente comentou, né? A jurisdição voluntária, assim como na possessória, eu dou uma olhada, monitória, dou uma olhada lá e vejo que a petição inicial está lá, aqui também, direto colocado. E você poderia utilizar a mesma técnica que nós utilizamos ao longo das aulas, que seria a ideia de pesquisar, ler todos os artigos pertinentes e fazer o formulário de peça. Aí matava essa questão. Digo de novo, o grande problema aqui, a prova de ordem apresenta alguns problemas historicamente, né? Que problemas são esses? Exige às vezes do aluno a elaboração da peça, às vezes exige um pouco mais a tipificação do rito, alguns pedidos específicos. Aqui, a grande exigência nessa edição da prova foi identificar a peça. Porque identificada a peça, a petição de interdição, da ação de interdição ou curatela de interditos, ela é simplória e está definida exatamente a partir do 1177 do Código de Processo Civil. Aí a grande dificuldade que entendo que o aluno tenha enfrentado na hora da prova. Entretanto, ao longo das aulas, onde a gente tentou aprofundar vários tópicos, nós até comentamos interdição, né? A existência do caso de interdição. A peça em si, como uma peça atípica, que é, né, uma peça então inédita, você deveria utilizar o mesmo modelo das aulas que nós efetivamos aí a petição inicial. Certo? Então essa é a estrutura própria dentro da peça processual. Vamos esperar então o espelho de prova, mas não vejo qualquer problema aqui. Na questão número 1 aqui, que eu tenho, padrão de resposta, ela fala exatamente de uma questão que tem ligação com o Código de Defesa do Consumidor. E você utilizaria aqui dois artigos, o artigo 14 e o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Tratamos nas nossas oficinas de peças de várias questões atinentes ao Código de Defesa do Consumidor. Falamos lá, a grande jogada, entender que é relação de consumo, aí pega o Estatuto Código de Defesa do Consumidor. Acho que aqui o nosso alunado então não teve grande problema ao enfrentar essa questão número 1, porque ela trabalhava num primeiro momento na letra A, então, com a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, né, o fornecedor de serviço, a responsabilidade. Fizemos uma questão muito parecida com isso na oficina de peças. E depois, outra matéria que nós analisamos, a letra B, juizado especial cível, que era justamente a ideia de trabalho aqui com não comparecimento na audiência, né? E isso nós comentamos, né? Isso na última aula nós falamos, onde tratamos de juizado especial cível, a ideia do não comparecimento, do comparecimento, da extinção do processo se for autor, da revelia se for réu. Então aqui acho que é uma questão muito acessível e, de certa forma, bem fácil de encontrar as respostas se você estava aí bem preparado no ambiente da elaboração. E principalmente quem acompanhou em nossas oficinas de peças, né, onde criamos critérios para pesquisa. A segunda questão, uma questão de um nível um pouco mais elevado, ela trabalhou com a possibilidade da anunciação de obra nova, também um procedimento especial. Nesta edição da prova, os procedimentos especiais ganharam aí uma certa, vamos dizer assim,
importância, justamente porque caiu o juizado especial, Código de Defesa do Consumidor, ação de curatela de interditos, ação de interdição, e aqui na questão número 2, anunciação de obra nova, a ser movida aí pela própria municipalidade. E o próprio artigo que diz a criação de porcos, melhor, o enunciado, sem base para porcos, atraindo ratos, moscas. Então você tem aí a aplicabilidade também do Código Civil em termos de pesquisa daquilo que nós treinamos seria, em tese, bem acessível, o artigo 1277 do Código Civil. Depois uma questão típica da prova da ordem. Tivemos aqui questões atinentes à prática também de direito de família, uma questão que envolve a adoção, e aqui uma aplicabilidade do Estatuto da Criança e Adolescente. Lembro que na parte de civil nós pesquisamos, indicamos, marcamos lá pontos específicos do Estatuto da Criança e Adolescente que por vezes vem aparecendo no código, melhor dizendo, na prova da ordem, na parte de direito civil e processo civil. Inclusive, nas dicas preparatórias para a prova nós colocamos, pesquisa lá a Constituição Federal, pesquisa as leis especiais, vê se não tem nada de diferenciado, e aí duas leis especiais que marcamos, Código de Defesa do Consumidor, os juizados e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, importante aqui essa definição. Também entendemos que aqui, embora uma questão um pouco mais elevada, porque exige aí um conhecimento dentro da legislação especial, acredito que não está fora também, sem qualquer possibilidade de recurso. A última questão, uma questão também, esta aqui, ao longo das aulas, talvez a mais trabalhada, falamos em embargos à execução, embargos do devedor. Ele trabalha aqui com uma execução onde o Y figura como executado em ação movida por Z, e aí trata da avaliação de bens. Pergunta na letra A se o embargante está correto em suas razões, e a letra B, os embargos opostos e as suas consequências jurídicas, analisando o aspecto processual. Primeiro aspecto, dava para responder aqui com base na súmula 449 do STJ. Veja, esta súmula que fala do box, garagem, o estacionamento e dá todo o entendimento hoje do Superior Tribunal de Justiça para essa matéria de impenhorabilidade ou penhorabilidade, nós comentamos, eu indiquei várias vezes ao longo das aulas, para você assistir o vídeo, marque seu código, onde nós marcamos todas as súmulas do STJ pertinentes, e na parte final desse vídeo nós temos lá marcado e comentado a súmula 449 do STJ. Então, espero que quem tenha acompanhado, visto esse vídeo ao longo das aulas, disponível no canal do Verbo Jurídico no YouTube, acredito que para essa questão tenha se preparado bastante. Também a letra B, ela fala do prazo, justamente aí na intempestividade. Também comentamos prazo da juntada. Tivemos uma aula somente sobre embargos do devedor e embargos à execução. Então, nesse aspecto, para os nossos alunos, acredito que nas questões, principalmente especial aí nas questões que exigem aí um conhecimento e normalmente pega do candidato muito tempo, nós estávamos bem preparados, principalmente aí dentro desse tempo necessário para resolver as questões. Por quê? De comentados a súmula 449, vimos Código de Defesa do Consumidor, citamos o ECA, algumas oportunidades, vimos a questão dos embargos à execução, vimos 14 do CDC, artigo 6 do CDC, então nessa parte aí acredito que todo mundo que acompanhou com a gente foi bem preparado. Não vejo nas questões também nada muito fora e que poderia gerar alguma questão de recurso. A prova foi bem construída, está bem amarrada nesse sentido. Acho que aqui a grande dificuldade do candidato foi justamente nesta peça processual. E a dificuldade era acertar a peça. Esse é o ponto, calcanhar aqui, o principal aspecto da prova que você foi submetido era acertar a questão, acertar a peça processual. E também não vejo, fora da peça processual de ação de interdição, outra peça cabível. Então, infelizmente, estamos aí, a ação de interdição ou curatela de interditos, e não há possibilidade, não vislumbro possibilidade de recurso aqui para quem fez outra peça.
Agora, fico feliz que a prova da ordem, nesta edição, pela Fundação Getúlio Vargas, foi muito bem construída. Acredito que quem se preparou de uma forma profunda estava bem ligado na hora da prova e tenho certeza aí que o sucesso está batendo na porta, né? Então, vamos acreditar. Essa peça processual de ação de interdição, ela não era muito difícil de realizar, uma peça simples, você resolvia em 2 folhas, dava para chegar em todos os critérios, claro, juntado de procuração, artigo 39, inciso 1, aquilo que nós treinamos, né, ao longo do curso, e aí a grande dificuldade, né? E, infelizmente, quem errou a peça, não se ligou na hora aí da prova, não esqueça aí, tem a repescagem, tem a segunda oportunidade, vamos continuar estudando, continuem com a gente naquele estudo profundo, em pesquisas de questões, né, visualizando todas as peças possíveis, a gente tenta chegar no número máximo de peças, fazendo os exercícios, então, para a gente conseguir ter um estudo bem apropriado, né? Só não consegue quem desiste, né? Esse sujeito que desiste não vai conseguir. Agora, na persistência, nós vamos conseguir. Então, parabenizo quem acompanhou a gente, conseguiu aí atingir todos os objetivos na hora da prova, acertando a peça e as questões, que acho que nosso aluno estava bem preparado para isso. Também sinto por aqueles que não acertaram a peça, mas também saibam que era uma peça difícil, atípica, fora daquilo que a Fundação Getúlio Vargas vem pedindo. Entretanto, uma peça que estava dentro do edital, possível de ser requerida, e se você na hora de pesquisá-la não encontrou ela, não baixa a cabeça, continua estudando, continua com profundidade. A aprovação ela não está tão longe assim. Ter errado esta peça não demonstra completo desconhecimento jurídico, porque a prova da ordem já estava nesta edição pedindo algo atípico, uma peça processual que até então não vinha caindo. Então levanta a cabeça, vamos para o estudo, vamos lá, segue com a gente na profundidade, na pesquisa de questões, na pesquisa de peças processuais e na elaboração. Certo? Desejo a todos boa sorte, vamos esperar agora o espelho de prova e ver exatamente o que a ordem valora para cada um dos quesitos. Certinho? Fiquem com a gente, até a próxima.